Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de Estatística e Análise de Resultados. O tema da nossa aula é Estatísticas de Ordem. Estatísticas de ordem são medidas de posição relativa que dividem um conjunto de dados ordenados em partes iguais. As principais medidas de posição são a mediana, os quartis, os quintis, os decis e os percentis. Nós iniciaremos o estudo das estatísticas de ordem para dados não agrupados. Inicialmente, vamos estudar os quartis. Os quartis, eles são medidas de ordem que dividem o conjunto de dados em 4 partes iguais, todos com igual número de dados. Para calcular os quartis, os dados devem ser ordenados em ordem crescente. Aqui nós temos um exemplo, temos uma distribuição 2, 5, 7, 8, 10 e 15. Nós vamos calcular os quartis Q1, Q2 e Q3, ou seja, o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. O primeiro quartil ele é determinado por essa sentença aqui matemática. Nós temos I, que refere-se ao aqui quartil, ou a posição do quartil, tá ok? Multiplicado por N, esse N é o total de elementos da série ou da distribuição, e em seguida divide por 4. O que significa isso? O quartil, ele nada mais é do que o total de elementos da série, que é igual a N, dividido por 4, porque são 4 partes iguais, e multiplicado pela posição de cada um dos quartis. Nós temos 3 quartis, tá ok? Então nós vamos inicialmente calcular o primeiro quartil. O primeiro quartil refere-se a N dividido por 4. O I aqui, no caso, vale 1, que está multiplicando o N aqui na frente, que é igual a 6, que é o próprio valor do N. Nessa série aqui nós temos 6 elementos, dividido por 4, isso nos dá 1,5. Esse 1,5 refere à posição, tá? É o elemento de posição 1,5. Como nós não conseguimos definir o elemento de 1,5, isso significa que o quartil está entre o primeiro elemento e o segundo elemento. Está exatamente aqui nesse intervalo, entre 2 e 5. Tá? Então, nós procedemos à média aritmética entre o primeiro elemento, que é o 2, e o 5. Então, nós temos que Q1, que é o primeiro quartil, é igual a 2 mais 5 dividido por 2. Isso dá o valor de 3,5. Então, concluímos que o primeiro quartil é igual a 3,5. Qual é a interpretação desse número aqui, desse primeiro quartil? Nós podemos interpretar que 25% dos valores da sequência são valores menores ou igual a 3,5. E os outros 75% são valores maiores ou iguais a 3,5. Por que refere-se a 25%? Porque nós vamos dividir a distribuição na quarta parte, que significa que é 1/4. Primeiro quartil significa 1/4. 1 sobre 4. 1 sobre 4 é igual a 0,25. Multiplicando por 100, dá exatamente 25%. Então, esse termo refere-se à quarta parte
do número que representa essa série.